Você sabe o que significa encarnação? Este é um conceito muito relevante no cristianismo, mas que a maioria das pessoas não sabem o que significa. Fique tranquilo que encarnação não tem nada a ver com reencarnação. Quer saber mais? Fica comigo aqui neste vídeo, nos próximos minutos, nós vamos falar um pouco desse tema da encarnação. Roda aí a nossa vinheta. Fala família, todos vocês aí da tenda que amam a presença de Deus. Você já sabe, eu me chamo Lucas AR e nós estamos aqui hoje para falar do 4º capítulo. Você acredita que nós já estamos no 4º capítulo do nosso livro? Você que já conhece o nosso canal, já está nos acompanhando, sabe que nós estamos indo capítulo a capítulo. Você que ainda não conhece, que está aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Eu espero que você goste aqui dos vídeos e que você possa ser muito abençoado. Se você quiser um livro, deixe o livro Nascido de Novo, que nós estamos lendo aqui juntos, mande uma mensagem aí embaixo ou me procure nas redes sociais. Nós vamos ter um imenso prazer em poder te ajudar a adquirir um desse. Vamos para o vídeo? Então, encarnação. O que significa encarnação? Bem, o conceito de encarnação é muito simples. Quando nós falamos de encarnação, nós estamos falando do nosso Deus se tornando carne. Sim, o nosso Deus, aquele criador dos céus e da terra, o nosso Deus poderoso, majestoso, magnífico, excelso, eita glória, esse Deus aí, ele se tornando um homem, um simples homem, como eu e você. Isso é a encarnação. E para entendermos melhor o texto, nós vamos usar o capítulo 1 de João. Nós vamos ler os versículos 14 ao 18. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Existem 3 coisas aqui que eu preciso te falar a respeito desse texto para que melhore a nossa compreensão a respeito daquilo que é a encarnação. A primeira coisa é aquilo que eu já disse antes no vídeo, que a encarnação é Deus se fazendo um homem. Isso está lá no versículo 14, que nós acabamos de ler, quando João diz que a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Preste atenção nisso. A palavra é uma palavra do grego. Putz, ficou parecendo agora um trava-línguas, né? A palavra é a palavra do grego. Mas é isso mesmo, olha, eu vou melhorar um pouco isso. O termo aqui, palavra, é um termo do grego que se traduz como logos. O que é logos? Logos é uma palavra que o pessoal antigo do período bíblico usava para se referir ao Deus de Gênesis 1. Aquele Deus que lá no princípio criou todas as coisas pela sua palavra. Sabe lá em Gênesis 1, quando Deus diz, haja luz, então a partir daí a luz foi criada. Deus que criava tudo por meio da sua palavra. No período bíblico, eles usavam essa palavra logos para falar, para se referir justamente ao nosso Deus, ao Deus que criou todas as coisas. Então João está dizendo que esta palavra, ou seja, esse logos, esse Deus lá de Gênesis 1, é o mesmo Deus que se encarnou e viveu entre nós, se tornou carne e viveu entre nós. E esta carne, ou seja, esse Deus que se tornou carne, ele nada mais é do que o próprio Jesus. Jesus é Deus em carne. Jesus é Deus na figura humana. Jesus é o nosso Deus encarnado, um Deus que se fez homem. Bom, agora que você já entendeu que a encarnação é Deus se fazendo um homem, e esse homem é Jesus, nós precisamos responder uma pergunta importante também. Por que Deus precisou se tornar um homem? Ora, eu acho isso muito estranho, assim, eu me lembro quando eu vi isso pela primeira vez, eu achei muito estranho, você não? Por que Deus, o nosso poderoso Deus, precisou se tornar um homem como nós? Isso parece não fazer muito sentido, mas está na Bíblia. E é o versículo 18 que nós acabamos de ler, que a Bíblia fala, o João diz que ninguém jamais viu a Deus, ninguém nunca tinha o visto, mas que o Filho unigênito, ou seja, o Jesus, o Deus encarnado, o tornou conhecido. Então a pergunta é, por que Deus se tornou um homem? Por que Deus se tornou carne? E a resposta é muito simples, é para que o mundo pudesse conhecê-lo.
Ou seja, antes de Jesus, ninguém jamais tinha visto a Deus. Em lugar nenhum se via Deus. As pessoas só conheciam Deus a partir do que ouviam falar, mas elas nunca tinham visto Deus face a face. Então Jesus vem ao mundo e ele proporciona aquela experiência que está lá no capítulo 1 de 1 João, quando João diz que por meio de Jesus ele pôde ver a Deus, ouvir a Deus, contemplá-lo e até mesmo apalpá-lo com as suas mãos. Então o que o João está dizendo é que Jesus proporciona para nós uma experiência total de quem é Deus, só que na forma humana, só que encarnado. Jesus veio para revelar Deus na perspectiva humana, para que nós pudéssemos saber como Deus age, por exemplo, com a sua família, como Deus iria ao mercado, como Deus compra pão, como Deus lida com as diversas questões na vida humana. A partir da vida de Jesus, nós podemos enxergar e ver exatamente como Deus é. E é por isso que lá no livro de Colossenses, no capítulo 1, a Bíblia fala que Jesus é a imagem de um Deus que é invisível. Também diz em Hebreus, no capítulo 1, que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ou seja, Jesus é exatamente aquilo que Deus é, só que na figura humana. Agora que você já sabe o que é a encarnação e por que Deus precisou se encarnar, nós vamos responder a terceira pergunta, que é: para que Deus se encarnou? E a resposta está no versículo 16, quando João diz que todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Ou seja, Deus se encarnou para que todos nós pudéssemos ser alcançados pelo seu amor e pela sua graça. Deus se encarnou para que todos nós pudéssemos ser redimidos dos nossos pecados e pudéssemos nos reconciliar com Deus por meio da sua graça. A Bíblia diz que Jesus era um homem perfeito e por ele ser um homem perfeito, ele teve condições de se entregar por nós que somos imperfeitos. A Bíblia diz que o justo, que era Jesus, o Deus encarnado, morreu pelos injustos, que somos nós. Então, o que Jesus veio fazer foi justamente se revelar como Deus, como um Deus perfeito, como um Deus que não tinha pecados, para que nós pudéssemos receber também a sua vida. É por isso que lá em João, no capítulo 14, o próprio Jesus disse aquele texto bem conhecido, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Jesus estava dizendo que ele encarnado era um caminho visível dos homens até Deus. Era um caminho perfeito dos homens até Deus. Jesus era a garantia que nós tínhamos de que nós íamos caminhar por um caminho que nós podíamos ver para que nós chegássemos até o nosso Pai verdadeiro, o nosso verdadeiro Deus. Então é isso, família. Espero poder ter te ajudado com este tema de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou do tema do vídeo. Eu tenho certeza que muita gente confundiu o tema da encarnação com o tema da reencarnação. Comenta o que você entendia sobre encarnação aqui, compartilha para os seus amigos, porque eu sei que esse vídeo vai abençoar demais eles. Curte aí embaixo e não se esqueça que a tenda é um lugar para todos aqueles que amam a presença de Deus. Até logo!